E parece que a temperatura quis aumentar ou houve um desconforto, John, durante o primeiro encontro de mulheres promovidos pela Assembleia Legislativa, né, que aconteceu esses dias lá. Parece que houve aí uma troca de farpa entre a senadora Elisiane Gama e a deputada Mical Damasceno, é isso? É isso. A semana na Assembleia, na verdade, ela foi quente todos os dias, não é? Durante todas as sessões, a gente viu que a oposição endureceu o tom, promoveu debates acalorados na Assembleia Legislativa. A gente viu, por exemplo, essa semana o deputado Iglesias Moisés ali provocando a oposição, até chegou a imitar, né, uma galinha, um voo de galinha ali. Aí depois disse que o deputado Carlos Lula queria bater nele. Foi uma confusão danada essa semana na Assembleia, o clima foi tenso, né, fogo nas alturas lá. A gente pensou que nesse encontro de mulheres legisladoras ia dar uma acalmada, né? Olha, vamos encerrar a semana aí com mais tranquilidade. Diga-se por sinal, um excelente encontro promovido pela presidente Iracema Vale, que reuniu as mulheres ali legisladoras do estado todo, né? Foi um evento bastante prestigiado e bastante importante para dar voz e lugar e vez para as mulheres, né? Interessantíssimo ali, promover uma roda de debates, mesa de debates ali, convidados especiais, mas também, né, com as presenças da deputada Mical Damasceno e da senadora Elisiane Gama. E ali a gente viu... Tem um vídeo, John? Tem o vídeo. A gente vê, por exemplo, a Mical Damasceno e a Elisiane chegando, e parece que a Elisiane não cumprimenta a Mical, não é? E ali elas começam a trocar farpas, né? Por quê? Qual o contexto? A gente pode até colocar o vídeo, depois a gente explica o contexto disso. Tá, então vamos ver, vamos assistir o vídeo. De Deus, equilibrado. Parece que tá quente mesmo, porque ela tá com um copo com água ali tomando, né? Tava quente ali a temperatura. E o que foi isso, John? O que motivou essa troca aí de palavras? Primeiro, qual o contexto disso, né? A gente tem falado aqui, durante toda a semana, daquele evento em que mensagens foram vazadas pelo aplicativo WhatsApp, atribuídas ao vice-governador Felipe Camarão, mensagens misóginas, sexistas, contra a deputada Mical Damasceno. Todo mundo acompanhou isso, né, dessas mensagens. E a Mical chegou ali a questionar a Elisiane Gama porque ela não falou nada sobre isso, já que a Mical é mulher, né, e a Elisiane também é defensora do segmento das mulheres. É uma voz importante na defesa das mulheres. E ali a gente viu essa cobrança da Mical para a Elisiane, e a Elisiane também preferiu não falar sobre isso. Olha, Deus é equilibrado, né, dizendo para a deputada manter o equilíbrio ali no ambiente, né, que era um outro evento ali dedicado às mulheres. Então esse foi o contexto da fala da Mical com a Elisiane, né? Ambas são do segmento evangélico, ambas são da Igreja Assembleia de Deus, só que ambas elas têm linhas ideológicas diferentes. A Mical Damasceno, ela é de direita, mas, digamos assim, atrelado ao bolsonarismo. A senadora Elisiane Gama é de esquerda, da base do presidente Lula. Então, elas atuam em campos ideológicos diferentes, né? Mas dentro do mesmo segmento evangélico, na qual as duas são. Ou seja, então, elas têm, digamos assim, essa divergência política e ideológica. E isso, portanto, acaba gerando muitas das vezes, né, troca de farpas, acusações. Inclusive dentro da própria igreja, os grupos não são antagônicos, né? E acabou, portanto, gerando isso. Obviamente que a gente tem visto a ascensão de algumas lideranças evangélicas, entre elas a própria Mical Damasceno. A Elisiane Gama perdeu um pouquinho por conta do atrelamento dela ao presidente Lula, né? Acabou perdendo um pouquinho de espaço dentro desse segmento evangélico, mas, claro, ainda tem sua representatividade. Já a Mical conseguiu, né, crescer dentro do segmento evangélico, assim como outras lideranças. Ou seja, também tem pelo pano de fundo a questão dentro da própria igreja e também a questão de disputa de espaço, né, no segmento evangélico e disputa de espaço político. Por fim, para finalizar, é necessário esclarecer que é importante que houvesse essa manifestação em favor da Mical Damasceno. Não vejo nenhum tipo de problema. Na Assembleia, até os deputados de oposição, dinistas,
se solidarizaram com a Amical Damasceno, mesmo também, claro, pontuando ali a relação, defesa em relação ao próprio Felipe Camarão, né, que eles precisam apurar melhor, aguardar, não é, as investigações, mas mesmo assim os deputados de início de oposição acabaram se solidarizando com a Amical. A senadora Elisiane Gama até o momento, publicamente, não se manifestou, mas por outro lado ela se manifestou em apoio à senadora Marina Silva. A gente viu o que ocorreu no Senado essa semana em que a Marina Silva foi atacada, não é? Foi atacada ali no Senado. Ou seja, cabe a defesa, Bial e Ricardo, caberia a defesa tanto em favor da Marina quanto em favor da Amical Damasceno. Vamos pedir para a produção colocar de novo, porque o vídeo é rápido, porque o que dá a entender é que houve um desentendimento ali e quem filmou já pegou já no finalzinho, exato, mas não deixou passar a cena. Vamos ver. Vamos ver. De Deus, equilibrado. Porque aí, Bial, assim, no contexto, antes dessa fala aí, né, a Elisiane chega, a senadora Elisiane chega, passa ali, cumprimenta as mulheres que estavam ali na fila dianteira, mas não cumprimenta a deputada Amical. E aí a Amical reagiu. E aí houve essa, né? A gente não entende direito o que a Amical falou e entende a Elisiane dizer que, não é, John, que ela fala? Deus é equilibrado. Deus é equilibrado e tal. Mas é coisa, né? Não tirou o brilho do evento, foi um evento muito importante, como o John falou, mas expôs aí essa distância, esse distanciamento aí, esse antagonismo entre a Amical e a Elisiane, que são duas líderes importantes da política do Maranhão, de muita visibilidade. Elas correm no mesmo campo, né, religioso, são evangélicas, embora uma seja hoje ligada ao governo de esquerda, no caso a Elisiane, e a Amical seja uma parlamentar ligada ao campo da direita, inclusive muito atuante, né? E parece que esses desentendimentos aí tendem a acontecer mais vezes, embora a gente não queira, né? Nosso desejo é que haja um entendimento, mas parece que o clima está esquentando, como a gente falou aqui do início. Agora, Ricardo, lá também, durante esse evento, esse encontro de mulheres, que eu vi as imagens aí, né? As mulheres vieram de todas as partes do estado do Maranhão, presidente de Câmara, prefeitas, vereadoras. Lá o debate também foi acalorado sobre a violência de política de gênero. Foi sim, viu, Bial? Esse evento ele já estava previamente agendado, previsto para acontecer, mas ele nunca foi assim tão pertinente acontecer exatamente numa semana em que nós tivemos vários casos de violência extremada contra a mulher. Nós tivemos aqui no Maranhão uma mulher que foi assassinada bárbara e covardemente com 31 facadas, né? E nós tivemos as agressões que o John citou, a senadora Marina Silva, lá numa comissão, durante uma audiência em uma das comissões do Senado. E tivemos esses prints aí, misóginos, sexistas, né, atribuídos ao vice-governador Felipe Camarão e cuja autenticidade das mensagens foi atestada por perícia da Polícia Civil do Maranhão contra a deputada Amical. Ou seja, um momento que o evento já estava programado para essa data, mas ele aconteceu exatamente no instante em que se precisa levantar a voz em defesa da mulher, da preservação até da integridade física, eu diria, da mulher, né? Não apenas da ocupação de espaços políticos, né? Na luta contra o preconceito, mas também na luta contra a violência à mulher. Muito pertinente, a gente precisa lembrar que é a primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Maranhão que a gente tem uma mulher presidindo o Poder Legislativo Estadual maranhense, né? E, então, muito importante, muito bem-vinda essa iniciativa. E infelizmente hoje também nós tivemos uma outra morte, né, de uma outra mulher na cidade de Itapecuru-Mirim, né? Lá exatamente. O homem assassinou a mulher e depois tirou a própria vida. Você esteve lá, John? Você acompanhou de perto lá esse encontro? A presença foi em massa mesmo das mulheres? Foi sim. Lá esteve a própria secretária estadual das mulheres, a Abigail. Esteve lá representante da Casa da Mulher Brasileira, representantes, né? A própria Suza, a delegada Wanda.
também a própria vereadora Concita Pinto, né? Da Câmara Municipal de São Luís, que agora está à frente de uma entidade que reúne vereadores de todo o Maranhão, a própria Amanda Aquim, lá de Timon, né? Que é procuradora do município de Timon, que é filha da vice-prefeita Socorro Aquim, as vereadoras de São Luís, algumas delas, a Thay Evangelista, ou seja, várias mulheres que fizeram uma mesa de debate. Aí a deputada doutora Viviane, que é procuradora da mulher, inclusive na Assembleia, não é? Ou seja, bem representativo, a deputada Andréa Rezende também, ou seja, bem representativo ali. Importante foi que a deputada Iracema foi mediadora e promoveu mesas de debates, não é? Achei muito interessante isso, convidar as mulheres para discutir o papel delas, né? Como se haver uma rede de proteção, também em relação aos espaços, questão da violência política. São temas interessantíssimos e parabéns aí a todos que participaram desse evento, também quem organizou. Agora, Ricardo, é bom a gente ressaltar também um número expressivo de mulheres, né? Eu estou vendo aqui as imagens agora, isso mostra que as mulheres elas estão ativas no interior do estado também e devem levar essas discussões para lá, né? Estão ativas e estão atuantes e avançando na questão. A gente precisa lembrar que o Brasil já teve uma mulher presidente da República, né? O Maranhão já teve uma governadora, já várias prefeitas, mas a gente ainda vê nitidamente um preconceito, né? Uma discriminação à atuação da mulher dentro do cenário político, né? E isso precisa ser rompido. E para esse rompimento é necessário que nós, homens, tenhamos, eu vou dizer aqui o que o Collor chamava de roxo, né? E vergonha na cara para aceitar que a mulher não é inferior a nós homens, não. Elas estão na mesma condição, a paridade tem que existir, o respeito tem que ser mútuo, elas estão avançando, estão conquistando espaços e a gente tem que apoiar, é o nosso papel enquanto homens. E a gente vê, Bial e Ricardo, até que não era cabível esse momento da Mical e da Elisane nesse evento das mulheres, né? Estarem discutindo, trocando farpas, não é? Poxa, um espaço que se faz, que é tão raro, não é? Um evento de mulheres desse, que não era um evento político, não. Importante ressaltar, porque era um evento do governo. Porque era uma Assembleia, né, e tal. Não tinha nada a ver, era político o evento, não é? E ainda mais, aproveita que não cabia nesse momento, né? Essa troca de farpas entre as duas, nesse espaço que é tão raro, que deveria ser aproveitado. Já tem tantos problemas, pois né? O evento foi pensado exatamente para discutir esses problemas em excesso, né? Preconceito, violência e por aí vai. Exatamente. Aí vem duas líderes importantes e trocam farpas. E aí a deputada Cláudia Coutinho, que estava do lado da uma mulher calma. Como botar mais de novo a gente vê esse detalhe aí, Ricardo? Então aparece nesse trecho aí? Aparece. É a deputada Cláudia Coutinho que está do lado da Mical, né? Você tem como colocar o vídeo? A deputada Cláudia tentando apaziguar ali a situação. Pois é. Vamos continuar falando aqui desses processos, né? Porque teve mais uma votação que reforça aí a permanência da deputada Iracema na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O voto, Ricardo, foi do ministro Alexandre de Moraes? Foi, o ministro Alexandre de Moraes que havia inicialmente apresentado um voto, logo lá no começo do julgamento, né? Logo após ali o voto da ministra relatora, ele foi, acho que, o terceiro a se manifestar, mas o voto dele teve uma parte que ficou meio confusa e ele retirou o voto. Outros ministros votaram e ele pediu vistas, né? Mas hoje ele devolveu o processo, apresentou o voto dele, né? E foi também favorável ao critério. Qual era o ponto que estava em discussão, está ainda, né? Porque não terminou o julgamento, faltou um voto para firmar a maioria, mas o ponto principal da discussão processual tem a ver com um inciso, salvo engano meu, é o inciso 4 do artigo 8º, né? Inciso 4 do artigo 8º do Regimento Interno. O Partido Solidariedade, que é o autor da ação, ele alega que esse ponto havia sido alterado ano passado, né, para favorecer
de forma casuística a reeleição da presidente Iracema Vale, né? Só que a Procuradoria da Assembleia havia apresentado documentos comprovando que esse ponto é o mesmo de 1991, portanto não houve alteração. As alterações feitas no regimento interno da Assembleia foram alterações em conformidade com aquilo que sugerira o ministro Dias Toffoli do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Alexandre de Moraes analisou esse aspecto e também entendeu que não há motivo para se contestar a legalidade, a validade do critério de desempate, que foi o critério de idade, né? Nós tivemos 2 votações, 21-21, as duas, e foi para o critério de desempate por idade. E aí deu Iracema Vale, foi contestada no Supremo, ainda não terminou, um ministro pode rever voto, outros podem votar contra, mas falta um voto apenas para formar a maioria. E a gente estava conversando agora, há pouco, lá no expediente final, né, John? A tendência de que esse caso caminha aí para resolução logo rápido, né? Eu creio que até o dia 6 de junho, que é o prazo, né? Se ninguém pedir vistas, obviamente, o pedido de vistas aí até 90 dias, mas pode o ministro dar seu voto antes, como for o próprio Alexandre de Moraes, não é? Mas o encaminhamento é esse, porque o voto mais controverso foi do Alexandre de Moraes, o que gerou toda essa demora, não é? Primeiro ele votou, depois foi um voto confuso, tirou o voto, pediu vista, não é? E agora está aí, manifestando seu voto. E eu creio que a tendência os demais ministros a acompanharem a relatora, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Há a possibilidade até, né, de seu placar bem largo a favor da Iracema Vale. Falta só um voto, como o Ricardo falou, para que a Iracema tenha maioria, mas eu creio que a tendência é esta, né? A tendência é esta aí da Iracema ser, portanto, confirmada, né, como presidente da Assembleia. Eu entendo que não deve nem demorar muito, né, Ricardo? Acho que até o próprio Flávio Dino vai votar também, vai acompanhar e o relator e votar favoravelmente. Que aconteça aí o mais rápido, né, Ricardo? Porque isso acaba provocando tensão e, de certa forma, acaba atrapalhando o desenvolvimento do nosso Estado, né? Atrapalha porque você perde o foco, né? Você está no cargo, por exemplo, a Iracema Vale é a presidente, né? É o presidente do Poder Legislativo. Precisa ter aquela condição firme, segura, né? Indiscutível. Quando você tem um processo, e a gente precisa pontuar aqui, Bial, John, a postura da Iracema Vale durante todo este processo. Uma vez questionaram para ela como que ela receberia a decisão caso o Supremo entendesse que o critério não era válido, que seria anulado, até proposta uma nova eleição. Ela disse: se isso acontecesse, mais ou menos com essas palavras, se isso acontecer, eu receberei com seriedade, responsabilidade e respeito à decisão da Suprema Corte. Quer dizer, mostrou maturidade política, né? É isso que tem que ser. Ela sempre dizia que está muito tranquila, né? Sempre. Está muito tranquila, o que vier, vou continuar sendo deputado, vou continuar fazendo o meu trabalho, não é? Tranquila, mas dizendo que estava preparado, respeitando, e que ia respeitar qualquer que fosse a decisão do Supremo, né? Muito bem, vamos ver o que é que os telespectadores estão falando. Olha, sou homem, mas me envergonho quando vejo machismo contra as mulheres que tanto lutam por um país melhor. Sim. É preciso banir o machismo do meio político. Ele não assinou aqui, mas mandou aqui a mensagem. O Antônio e a Tânia do bairro Paranã-4 são os nossos telespectadores aqui já de carteirinha. Ó, o Raimundo Pinto aqui, viu, John? Opa. Apareceu aqui, Raimundo Pinto também. Pinto. Boa noite, Gleison Carlos de Grajaú, Casa Olha. das Cadeiras. Aproveitou para dizer que ele está lá, viu, com as cadeiras. Opa! Melhor jornalista do Maranhão. Quem é? É o Gleison Carlos, lá em Grajaú. Um abraço aí para todos. Maravilha, Grajaú. Lá de Grajaú. Boa. E aí o telespectador diz aqui, meu nome é Dedé, pede para o Ricardo e John Coutrin perguntar para onde os senadores mandaram a emenda dela, já que tem 7 anos de mandato e eu gosto muito do Maranhão, nunca vi uma obra, tá questionando aqui
quando vocês tiverem uma oportunidade para vocês perguntarem. E o outro telespectador está dizendo o seguinte, é bom lembrar que o Maranhão teve a primeira governadora mulher. Eu acho que ele se refere a Rosiana, né? Rosiana Sarney, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado aqui, falando sobre a participação das mulheres. Agora é bom a gente ressaltar também que as mulheres elas estão ativas não só na política, né? Eu estou vendo aí, nós temos empresas aí onde as mulheres é que são as líderes, elas é que administram e dizem, o bonde tem que andar por aqui. E o negócio tem funcionado, tem dado certo, né, meu? E não adianta nós, homens, querer atrapalhar. A gente tem que apoiar. Tem que apoiar e se capacitar, se preparar, porque elas estão dominando tudo. As mulheres já estão no futebol, aliás, o futebol feminino hoje está avançando, daqui a um tempo vai estar com o melhor destaque internacional do que o masculino. E elas estão em todo lugar, na política não é diferente, a gente precisa respeitar e apoiar. Lá na rádio, por exemplo, né, John? Lá na 93 nós temos lá quem é a Lu, tem a Jéssica, a Diana. Que dão um show de bola. Tem a Diana. Verdade. Sâmia, né? A Sâmia. Tem a Luísa Rabelo, que faz um trabalho incrível com a gente lá no expediente final. Elas estão em toda parte, elas são ótimas. Bem lembrado, bem lembrado. Aliás, que ela me cobrou aqui, ó, Bial, é Rabelo, viu? Luísa Rabelo. Muito bem. Olha, e hoje estamos atrasados, mas um beijo grande para vocês. Olha, no final de semana, Carol e Paulo Maciel, que são ouvintes da rádio, também estão na TV, né? Boa. Maravilha. Gostaria que você também cobrasse aí a questão do Fundeb das escolas comunitárias, que dá no seu dinheiro. Rapaz, esse negócio de escola comunitária parece que todo ano. Todo ano mesma essa novela. Confusão, né? Libera o dinheiro das escolas. Aliás, que eu falei ainda há pouco, viu, Ricardo e John, teve fiscalização, ainda vamos falar, mas agora está tendo um surto aí de virose, de gripe, hospital, UPA lotado, e vocês acreditam que já aumentaram o valor da máscara? Rapaz, não é possível. Parece que quando o negócio está piorando, aí é que o chicote cai mais ainda. É o oportunismo sem vergonha, descarado, que muitos, não são todos, a gente não pode generalizar, mas muitos empresários se aproveitam do momento. A gente viu isso na pandemia, Foi. né? Pandemia, a máscara foi lá para cima, o valor, lamentável. Tocou a sirene, deixa eu só registrar que amanhã vai acontecer o Juninho Folia, pelo aniversário do nosso colega aqui, o Juninho Bill. Vai estar aniversário amanhã e a gente parabenizando o Juninho, desejando muita luz, é um cara muito gente boa. Verdade. Muito bem. John, o que mais a gente pode aproveitar para mandar um abraço também, né? Mandar um abraço para a turma lá que sempre acompanha a gente, lá na Pedro II, né? Ali a turma que guarda carro, né? O Chico, o Juca por lá. Essa turma toda sempre acompanha o programa. O Gabriel também, o filho da Lívia, também sempre acompanha o programa, fica muito feliz. E só dizer, dar uma notinha aqui, que já nesse final de semana o Palácio dos Leões já tem novo, né, Ricardo? Governador. Felipe Camarão assume no final de semana até o dia 8. E aí um ouvinte brincou lá, que ele vai mudar o Camarão vai, passar de... Pitico, né? Camarão... Petisco. Não, o camarão pequeno vai pro grande. Né? Ah, tá, sim. Vai passar para pitu, que é maior. Maior. Camarão tigre, né? Camaroada vai rolar solta nos Leões até o dia 8. Bom, essa é a vantagem do rádio, né? Quer dizer, os pessoal estão lá guardando o carro, estão lavando, mas estão com o rádio. Estão sem a TV, mas estão com o áudio, estão com o rádio, né? Obrigado, John. Obrigado, Ricardo. Valeu, Até Bial. segunda. Até segunda. Bom final de semana a todos. Cuidem-se.